Graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que o Senhor possa ser glorificado nessa noite. Graças a Deus estamos aqui para mais um dia, para juntos aprendermos mais um pouco a palavra do eterno Deus. Seja bem-vindo, você e a sua família, para esse momento onde estaremos aqui aprendendo tópicos importantes sobre a bendita palavra do Senhor. Desde já, meus irmãos, que o Senhor possa entrar na sua casa, na sua família, que Deus possa visitar a cada um nessa noite. Seja bem-vindo a cada irmão, a cada irmã, a cada pastor, a cada obreiro, a cada membro que vai estar participando conosco, aos irmãos da rede social do pastor Genivaldo Santos, aos irmãos aqui também das redes sociais. Que Deus possa visitar o lar de cada um nessa noite. Amados irmãos, hoje estaremos aqui aprendendo princípios importantes e eu preparei um pequeno estudo, um estudo breve, bíblico, onde estaremos aqui aprendendo sobre uma vida de crescimento bíblico, uma vida estruturada na palavra de Deus. Eu tenho a certeza que será uma noite onde estaremos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Você que ama a palavra, você que ama a leitura, você que ama estar perto da Bíblia, fique conosco, amém? Lembrando que essa live aqui é uma live de crescimento bíblico, amém? Onde estaremos aqui aprendendo. Então, pegue aí a sua Bíblia, um caderno, uma caneta e vamos juntos nessa noite, meus irmãos, caminhar pela Bíblia Sagrada, amém? No pouco de tempo que estaremos aqui, mas será um momento edificante para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Genivaldo, por essa oportunidade, pelo convite, meus irmãos, de estarmos transmitindo essas aulas, amém? Tivemos aí 2 aulas já, hoje é a 3ª aula, está sendo uma bênção, Deus está sendo glorificado, porque tudo é para Ele, que o reino dele cresça. Então, o nosso objetivo aqui transmitir um conteúdo bíblico para os irmãos, porque infelizmente estamos vivendo uma época onde muitas heresias está sendo pregada, muita bagunça, muita mistura, nada de conteúdo, e a igreja do Senhor precisa vigiar com muitas coisas. Ela precisa caminhar de acordo com a Bíblia para não ser enganada. Então, fique conosco, amém? Vamos caminhar junto pela palavra de Deus. Amados irmãos, lembrando aos irmãos que as nossas aulas estão sendo resumidas, ok? Aulas objetivas. E para nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, amém? Vamos começar a nossa leitura, livro de Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1, ok? Estaremos aqui fazendo umas leituras breves, ok? Alguns versículos, para começarmos a nossa aula introdutória. Ezequiel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo de número 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Eu vou ler o versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Observe bem, amados irmãos. Olha que Deus está dizendo para Ezequiel: abre a boca e come.
o que eu te dou. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro. Ok? Eu vou ler novamente o versículo 9. Amém? Anote aí por gentileza. Versículo 9, Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Eu vou estar retornando à leitura. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Amém? Quero louvar a Deus aqui pelos irmãos. Deus abençoe meu amigo, pastor Alexandre Nascimento. Paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. Que alegria ter o Senhor conosco aqui. Amém? Gratidão a Deus pela vida do Senhor e da sua família. Manda um abraço aí para a família, para os irmãos do ministério. Deus abençoe, meu pastor. Amados e queridos irmãos, na nossa aula introdutória, eu estaria aqui neste momento conversando com os irmãos a importância de viver uma vida vocacionada por Deus. É muito bom a gente já compreendermos na nossa aula de introdução que Ezequiel ele foi vocacionado por Deus, ok? Você que achar digno de anotação, anote aí por gentileza. Ezequiel, ele foi vocacionado por Deus para cumprir a missão que Deus ia orientá-lo, capacitá-lo para que ele viesse transmitir a palavra de Deus com sabedoria, prudência, temor e responsabilidade. Precisamos compreender, amados irmãos, que Deus, ele capacitou Ezequiel para que viesse cumprir o chamado que Deus ordenara a ele. Quando nós falamos de chamado, precisamos compreender que falamos de uma vocação. Então, se você tem um chamado, você foi vocacionado por Deus. Então precisamos compreender que todo aquele que é vocacionado por Deus, ele precisa seguir as ordenanças de Deus, porque aquele que se diz ser vocacionado por Deus e não cumpre as ordenanças de Deus, ele não está valorizando a vocação de Deus sobre a vida dele e não está valorizando a responsabilidade e não está valorizando a confiança que Deus ele tem direcionado. Então precisamos compreender que quando Deus chamou Ezequiel, Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. Deus chamou Ezequiel para anunciar a palavra da verdade. E precisamos compreender que Deus ele vai dar orientações a Ezequiel. Observe bem no versículo de número 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. O versículo 1, nós precisamos compreender que Deus está falando com Ezequiel. E Deus ele diz a Ezequiel para Ezequiel se colocar de pé, porque Deus ia falar com ele. Põe-te em pé e falarei contigo. Então Ezequiel ele vai tomar uma atitude. Precisamos compreender que Ezequiel ele estava atento para ouvir a voz de Deus. E precisamos compreender dentro deste primeiro eixo bíblico que quando Ezequiel ele se coloca de pé, a Bíblia diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Então observe, enquanto Deus está falando com Ezequiel, o versículo 2 vai nos dar orientação
Então entrou em mim o Espírito. Enquanto Deus está conversando com Ezequiel, o Espírito de Deus veio sobre ele e me pôs em pé, e eu ouvia o que me falava. Precisamos compreender dentro desse eixo bíblico é que Ezequiel ele estava na posição que Deus queria. Ezequiel estava na posição que Deus ordenara. Então precisamos já compreender dentro desse eixo bíblico que nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus não é apenas ouvi-la, mas é guardá-la e praticá-la. Ezequiel ele teria uma grande responsabilidade na sua caminhada com Deus, e ele precisava andar conforme as orientações de Deus. Por quê? Porque se o homem não andar conforme as orientações de Deus, ele vai se perder. Deus não queria que Ezequiel ele se perdesse. Deus queria que Ezequiel viesse seguir na reta, no caminho certo. Porque todo o servo de Deus, ele não pode desviar os teus olhos da chamada que Deus tem vocacionado. Ezequiel, quando ele recebe a vocação de Deus, é Deus que está se apresentando a Ezequiel. Observe, Deus está se apresentando a Ezequiel. Deus está o chamando. Observe bem que a partir do capítulo 1 de Ezequiel, nós iremos observar a primeira visão dos querubins. Observe bem que Deus ele revelou a sua glória para Ezequiel. Deus estava se mostrando a sua glória para o profeta. Deus estava revelando a sua glória para ele. Então observe, amados irmãos, que quando Deus revela a sua glória para a criatura, para o homem precisa compreender que Deus está o vocacionando. Deus nos chamou para servir a Ele com excelência, em espírito e em verdade. Observe bem que quando Deus ele chama Ezequiel, Deus ia enviar Ezequiel a nações rebeldes, a um povo incrédulo, a um povo que não ia ouvir. Poderiam até ouvir, mas não ia guardar. Mas Deus estava capacitando Ezequiel para a chamada. Amados irmãos, nós precisamos compreender que quando Deus chama o homem, Deus se responsabiliza. Mas o homem precisa tomar a atitude, mas o homem precisa ter amadurecimento no teu intelecto para ouvir a voz de Deus e confiar na chamada que Deus o vocacionou, seguir na ordenança que Deus tem o colocado a ele seguir e não desviar os seus olhos da vocação de Deus. Por que muitas pessoas se perdem? Por que muitas pessoas vivem confusas? É porque não estão confiando verdadeiramente no Deus que o chamou, no Deus que o escolheu. Quando Deus escolhe Ezequiel, ele tinha agora em si de levar o nome de Deus aos homens. Primeiro, Deus estava revelando o seu caráter para Ezequiel. Eu vou dizer de novo para você entender. Deus estava revelando o seu caráter para Ezequiel. E quando Deus ele revela o seu caráter para Ezequiel,
Ezequiel precisaria ficar firme, ficar totalmente ligado, abraçado no caráter de Deus. Porque enquanto Ezequiel estava com a sua mente totalmente focada no caráter de Deus, Deus ia estar com ele. Enquanto Ezequiel estivesse firmado no caráter de Deus, obedecendo à ordenança de Deus, Deus ele ia estar com Ezequiel. Precisamos compreender que estar firmado no caráter de Deus, amados irmãos, é nós seguir em obediência, é nós viver conforme Deus tem nos orientado. Estar firmado no caráter de Deus é nós termos equilíbrio. Estar firmado no caráter de Deus é nós termos direção. Estar firmado no caráter de Deus é você estar totalmente firmado naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te fez uma promessa para que você venha progredir no reino de Deus e venha anunciar a sua palavra. E a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde. Deus está dizendo: Ezequiel, ouve as minhas palavras, não seja como a casa rebelde. Por que Deus está dando essas orientações para Ezequiel? Porque Deus não queria que Ezequiel viesse seguir um mau exemplo. Deus não queria que Ezequiel viesse seguir um exemplo de mentira, ser um profeta incrédulo, ser um profeta mentiroso. Deus queria que Ezequiel viesse estar totalmente com o caráter de um homem de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor responde: abre a boca e come o que eu te dou. Observe bem que Deus está dizendo: Ezequiel, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Ezequiel está vendo agora a mão de Deus se dirigindo a ele, e eis que nela estava um rolo. Ezequiel está vendo nas mãos de Deus um rolo, um livro. É muito sério, meus irmãos, esta aula introdutória, apenas introdução, para que você venha entender apenas algumas explicações, que Ezequiel está vendo a mão de Deus, e na mão de Deus está um rolo, e aquele rolo, Ezequiel, ele vai se alimentar. Você parou para compreender que Deus está colocando sobre Ezequiel a palavra, que Deus está alimentando a alma, o espírito de Ezequiel com a palavra. Deus está estruturando Ezequiel, Deus está amadurecendo o caráter de Ezequiel. Come o que eu te dou. Ezequiel, naquele exato momento, ele está recebendo algo divino. Ezequiel está recebendo algo que está vindo do céu, a palavra. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante, é nossa regra de fé e conduta. Então Ezequiel estava recebendo sobre ele regras. Ezequiel estava recebendo através da palavra conduta. Ezequiel estava recebendo direção. Então observe, amados irmãos, que todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele está recebendo direção. E quem é dirigido pela palavra, ele não anda perdido. Quem é dirigido pela palavra, ele não ensina mentira. Quem é dirigido pela palavra, ele não se alimenta de porcarias. Ok? Me desculpe a palavra, mas é para que você possa entender e possa compreender, amados irmãos,
E quando eu falo de porcaria aqui, estou falando de palavras que não tem nada a ver com o texto bíblico. Então, o que Deus estava colocando sobre Ezequiel era a palavra de fortalecimento, era a verdade. Em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela penetra no divisório da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do homem e intenções do coração. Então nós precisamos compreender que Ezequiel estava recebendo aquilo que entrava dentro da alma. A palavra de Deus, ela vai no íntimo da nossa alma, ela tem o poder de discernir os nossos pensamentos. Amados irmãos, precisamos compreender que a palavra de Deus é um livro divino. Então não menospreze o livro de Deus, não menospreze a palavra de Deus. Nós precisamos compreender que quando nós somos dirigidos por Deus, nós seremos controlados pelo Espírito Santo. Então Ezequiel recebeu palavra e também ele estava recebendo controle, porque todo cristão que está alimentado da palavra de Deus, ele terá controle em suas palavras, ele terá controle em suas atitudes, ele terá controle no seu pensar, ele terá controle no seu agir, porque um cristão que ama a Deus, ele tem controle. Um cristão que diz está firmado na palavra de Deus e não tem controle, ele simplesmente não está vivendo totalmente firmado na verdadeira escritura bíblica, porque a verdadeira escritura nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14 e versículo de número 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então observe bem, que Deus ali não estava confundindo a mente de Ezequiel, ok? Porque Deus não confunde a consciência de ninguém. O Espírito Santo não traz confusão na mente de ninguém. O que traz confusão na mente é uma vida que está fora dos princípios bíblicos. Então Deus não está confundindo Ezequiel. Deus está moldando o caráter e o intelecto de Ezequiel, para que ele viesse ter atitude de transmitir a palavra de Deus. Porque no tempo a qual nós vivemos, meu amigo pastor Alexandre, vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão abandonando a sã doutrina, a palavra da vida, para seguir a teorias diabólicas, a ensinos diabólicos. E isso está trazendo uma queda espiritual, aonde o homem não tem uma vida dirigida por Deus, aonde o homem não tem controle de si mesmo. Então entenda que Deus está orientando Ezequiel para ele viver na direção correta, e essa direção ia trazer para Ezequiel controle das suas emoções. Guarde isso. A palavra de Deus, ela nos controla, e através do controle da palavra nós teremos o que? Direção das nossas emoções. Nós saberemos controlar nossas emoções, nós saberemos ter controle do nosso pensamento. Por isso que é muito importante um estudo bíblico de verdade. Um estudo bíblico não é apenas, meus amados irmãos, na escola bíblica dominical. O estudo bíblico não é apenas no culto de doutrina. O estudo bíblico é todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar perto da palavra de Deus. Por quê?
Porque Paulo disse para Timóteo: procura apresentar-te aprovado a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Eu quero trazer este texto bíblico e aplicar no livro de Ezequiel, que Deus ali estava mostrando para Ezequiel: procura-te, Ezequiel, se apresentar na minha presença como um obreiro verdadeiro. E o que é, irmão Gabriel, ser um obreiro verdadeiro? Ser um obreiro verdadeiro é nós termos verdadeiramente o caráter de Deus ligado em nós. Vamos para o texto bíblico, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 18, que com a cara descoberta contemplamos a glória de Deus e somos renovados de glória em glória, através de uma vida firmada na Sagrada Escritura. Nós seremos transformados, renovados todos os dias, para que não viemos pecar contra Deus e não viemos pecar contra a tua palavra. Salmos de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui é Davi que está dizendo: e luz que ilumina os meus caminhos. O Salmo 119 tem 176 versículos. E dentro destes versos, nós iremos aprender lições importantes, amados irmãos, de seguirmos uma vida correta. Tem 176 versos, o Salmo 119. E nós iremos compreender que dentro de cada verso nós estaremos aprendendo lições importantes, como no verso 137. Justo és, ó Senhor, justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Amados alunos, nós precisamos estar focados verdadeiramente na perfeita vontade de Deus. Não perca o foco da palavra de Deus. Não perca o foco da verdadeira palavra da verdade. Vamos para o texto bíblico. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 8 e versículo de número 32, o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos compreender: e conhecereis. Então entenda, tem pessoas que falam: conhecereis a verdade vos libertará. Correto, mas observe: e conhecereis. Para ser liberto é preciso primeiro conhecer. Não adianta você apenas ouvir a verdade e você não a conhecer. Nós temos que a conhecer, porque através de um conhecimento puro da verdade bíblica nós seremos libertos. Como assim, irmão Gabriel, ser libertos? Ser libertos a cada dia para não se contaminar com o mundo. Ser libertos a cada dia para não pecar contra a vontade de Deus. Em João capítulo de número 15, a partir do versículo de número 3, o texto sagrado vai nos dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então Jesus, ele estava explicando aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Sabe qual é um dos maiores cultos de libertação? É o culto bíblico, é o culto de ensino, é o culto onde a palavra de Deus ela é explanada com verdade,
quando a palavra de Deus ela é aplicada de acordo com o texto bíblico. E Deus, pela sua graça e misericórdia, orientou a Ezequiel a ser um profeta, mas ser um profeta bíblico. Hoje nós vemos, meu amigo pastor Alexandre, tantos profetas surgindo, prometendo tanta coisa, falando tanta heresia, tanta bagunça, e dizendo, sendo que Deus, Ele não está dizendo nada. São pessoas que não estudam a Bíblia, são pessoas que não têm liderança, são pessoas que não têm pastor, são pessoas que não sabem o que não é um culto bíblico, um culto da escola bíblica, são pessoas que não investem em estudos bíblicos. Aí começa a falar profecias que não estão de acordo com a Bíblia, começam a prometer coisas terrenas e não estão com a sua mente focada no reino de Deus. Deus ensinou a Ezequiel a não ser um profeta mentiroso. Deus ensinou a Ezequiel a não ser um profeta incrédulo. Deus ensinou a Ezequiel a ser um profeta bíblico. Ser profeta é ser bíblico. Tem pessoas que dizem, não, eu sou profeta, Deus me chamou somente para profetizar. Irmãos, cuidado. Ser um profeta de Deus verdadeiro é estar com a vida firmada à luz da Escritura. Deus, Ele disse para Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Deus está orientando a Josué, Josué, não se perca, esteja verdadeiramente firmado na minha palavra, assim como Moisés, o servo de Deus, ele foi fiel ao Senhor, assim como Moisés, ele era um homem estruturado dentro da palavra. Deus estava trazendo orientações também para Josué, ser fiel assim como Moisés ele foi. Amados irmãos, nós precisamos a cada dia viver uma vida de excelência bíblica na presença de Deus. Nós não podemos estar, meus irmãos, focados em uma teologia que não é bíblica. Nós não precisamos estar focados em uma teologia que não está de acordo com o texto bíblico. Nós precisamos estar firmados na verdadeira teologia, uma teologia bíblica, uma teologia saudável. E cuidado, pessoas que dizem que a teologia esfria, pessoas que dizem que teologia apaga fogo, isso é mentira de quem não lê Bíblia. Teologia não vai te matar, teologia não vai apagar o fogo, não vai apagar o fogo do Espírito de Deus na sua vida, não vai, mas vai te mostrar a você a conhecer mais a palavra de Deus e aprender princípios importantes, para que você possa estar cada dia firmado na palavra de Deus e não venha a se perder. Nós precisamos, amados irmãos, compreender que a palavra de Deus é que nos dá direção. Assim como Isaías, ele contemplou a glória de Deus, assim como ele viu um serafim indo diante do altar e com uma tenaz. Então observe que ele pegou com uma tenaz, então o fogo que ele vai pegar era mais forte do que ele, e ele vai colocar sobre os lábios de Isaías, e tudo aquilo que contaminava Isaías foi tirado por causa da brasa que o tocou. Então a palavra de Deus tocou a vida de Isaías. Deus purificou não só a mente de Isaías, Deus purificou o caráter de Isaías, Deus purificou a mente de Isaías, Deus purificou o espírito de Isaías, Deus purificou a boca de Isaías para falar da sua palavra. Meus irmãos, compreendam, para falarmos da palavra de Deus,
precisamos estar com a nossa vida verdadeiramente focada na sagrada palavra de Deus. O Senhor, Ele revelou a sua glória também para a vida de Jeremias. E Jeremias, ele era filho de sacerdote. Jeremias, ele era filho de um homem temente a Deus. Mas o Senhor chamou Jeremias para ser um profeta, e Deus colocou a sua palavra na vida de Jeremias. Meus irmãos, nós precisamos compreender que Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Nós podemos ler do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, nós veremos Deus, através da sua palavra, se revelando aos teus servos, se revelando aos reis, se revelando aos juízes, se revelando aos profetas, se revelando aos teus servos, porque o que Deus quer é que o seu povo se aproxima da sua palavra. O que Deus quer é que o seu povo viva segundo a sua palavra. Como assim, irmão Gabriel, viver de acordo com a sua palavra? Tenha zelo. Tem pessoas que compram Bíblia, compram livro e não estudam. Quer fazer um museu? Irmãos, invista nos estudos, mas aplique. Invista nos estudos, mas tenha zelo por eles. Não seja um cristão infrutífero, seja um cristão bíblico. Nós precisamos compreender que há muitas pessoas, meu amigo pastor Alexandre, pastor Genivaldo Santos, que estão se perdendo por falta de conhecimento. Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. O povo de Deus foi destruído por falta do quê? Por falta de conhecimento. Por que muitos obreiros hoje, porque muitos membros, porque muitas pessoas estão se destruindo? Por falta que não busca conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico não é para você poder ser melhor do que o seu irmão. O conhecimento bíblico é para que você venha ensinar pessoas que não estão com a sua mente estruturadas. Assim como Daniel tinha a palavra de Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo de número 8, você vai observar que Daniel, ele propôs no teu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia. Por quê? Porque Daniel tinha zelo pela palavra. Quem tem zelo pela palavra, ele ora biblicamente. Quem tem zelo pela palavra, ele ora uma oração que glorifica o nome do Senhor. A verdadeira oração não começa você pedindo para Deus. A verdadeira oração começa você glorificando ao nome dele. Começa você o exaltando. Até a oração tem que ser bíblica. Até a oração tem que ser de acordo ao texto bíblico. Começa a orar biblicamente. Começa a pensar biblicamente. Começa a agir biblicamente, que você vai ver a sua mente sendo renovada. Aleluia. Começa, amados irmãos, a andar biblicamente. Seja no trabalho, trabalhe biblicamente. Seja você andando na rua, ande biblicamente. Aonde você estiver, seja bíblico. Aonde você estiver, esteja com a Bíblia dentro de você. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. A nossa origem não é o globo terrestre. A nossa origem é o céu. Então nós precisamos andar conforme o céu nos orienta. Seja bíblico. Seja cada dia verdadeiramente focado em Deus. Não se perca. A palavra de Deus nos diz claramente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas,
que Jesus, ele crescia em graça, em sabedoria. Vamos para o texto? Abra aí comigo, você que tem a sua Bíblia aí. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas. Eu quero estar lendo aqui para os irmãos, já estamos chegando ao final da nossa aula. Lucas. Vamos observar, Lucas capítulo de número 4, ok? Lucas capítulo de número 4. Eu vou estar lendo aqui o versículo de número 17. Jesus crescia em sabedoria, em graça, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos observar, amados irmãos, que Jesus crescia em sabedoria, em graça, em autoridade. E quando foi dado o livro do profeta Isaías, ele vai abrir o livro e ele vai achar escrito aquilo que Isaías escreveu no capítulo de número 61, a partir do versículo de número 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, aleluia, para anunciar as boas novas, para pregar as boas novas. O Espírito Santo ungiu a Jesus para ensinar a palavra, para pregar a palavra. Olha que coisa muito importante. Ter o Espírito Santo é ser bíblico. Tem pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é somente os dons de línguas. Ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além. Ser cheio do Espírito Santo é nós ensinarmos a igreja, é nós ensinarmos os homens acerca da salvação, é nós ensinarmos ao povo uma mensagem biblicamente verdadeira. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, praticar a palavra, ensinar com sabedoria e graça. Amados irmãos, para encerrarmos a nossa aula, precisamos compreender, precisamos viver verdadeiramente, aplicando, andando conforme a Sagrada Escritura. O Senhor Deus te chamou para que você venha a ser um exemplo. Meu amigo pastor Alexandre e aos nossos irmãos que estão nos assistindo, o Senhor Deus nos chamou, pastor Genivaldo, aos irmãos que estão aqui pelo Face do pastor Genivaldo Santos, a fazer a diferença. Tenha uma vida espiritual equilibrada, não seja bagunçada. Quer viver equilibrado? Aqui está o remédio. Quer ver equilibrado? Quer ver na direção certa? Aqui está o remédio, a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, e andam conforme ela nos orienta. Que possamos ser exemplo em um mundo dominado pelo mal, em um mundo dominado pelas trevas. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Meu amigo pastor Alexandre, aos nossos irmãos, aos irmãos do Face do pastor Genivaldo, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, e a palavra de Deus, que é viva, ela está conosco, porque antes de nós lermos o texto sagrado, a palavra de Deus já está nos lendo. Se aproxime da Bíblia,
tenha comunhão com a Bíblia, ame a Bíblia, zele pela Bíblia, apegue a sua Bíblia, ame ela, ame o texto sagrado. Aqui não é apenas um livro que você compra, não, este livro é vivo, este livro é santo, esse livro nos dá a direção correta. A palavra de Deus nos dá paz, nos dá equilíbrio, nos dá tranquilidade. Ame o livro de Deus, ame a sua Bíblia. A palavra de Deus foi escrita em um período já de 1600 anos, 16 séculos. A Bíblia é antiga, mas a Bíblia não é velha. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Ela é a verdade divina. Ame a Bíblia, esteja próximo da Bíblia. Que esta aula introdutória, apenas uma introdução, que o Senhor Deus possa tocar no profundo da sua alma, que você possa ter cada dia mais sede pela palavra, amando a Deus, vivendo para Deus, porque o Senhor está conosco. Amados irmãos, estamos chegando ao final aqui da nossa aula, e eu estarei aqui orando a Deus e agradecendo a Ele pela vida dos nossos irmãos que estão participando conosco. Que Deus seja glorificado, amém? Eu quero te convidar, a você que está nos assistindo, para que possamos orar juntos, amém? E agradecer a Deus por esse momento de comunhão, onde aprendemos a sua palavra. Eu creio, assim como a minha alma está alimentada pela palavra, eu creio também que a sua alma está alimentada por esta aula objetiva, por essa aula introdutória, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus. Queremos te agradecer por esse momento de aprendizagem. Eu te dou, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão conosco. Continua abençoando cada um deles. Nós te damos graça, Pai, porque bom é se aproximarmos da sua palavra. Graças eu te dou pela vida do Gabriel. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Continua abençoando esse jovem. Que o Senhor foi glorificado nessa noite. Fortalece ele. Muito obrigado, Senhor, de termos a sua palavra em nós. Ele venha continuar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, um abraço no coração de todos vocês. Deus abençoe pela audiência de ter participado conosco. Um abraço em nome de Jesus e a paz do Senhor.